boa noite. Quem tá aí vai chegando, vai ficando. Que hoje eu vou falar sobre a psicologia positiva. Hoje a minha fala é como eu me tornei uma psicóloga positiva. Bom, é uma longa caminhada até eu me tornar psicóloga positiva. Começou, na verdade, o que eu sou hoje começou quando eu tinha 7 anos de idade. A minha escolha de ser psicóloga hoje. Claro que nessa época aí eu não sabia, né? Mas com 7 anos de idade eu tava na escola como um dia normal. Eu sabia que meu pai estava internado. Mas, né, sabia que ele estava internado. Eu tinha apenas 7 anos. E a direção veio até a porta da minha sala e pediu para falar comigo. E eu fui para fora. Olá, Maristela, seja bem-vinda. Boa noite. E eu, com 7 anos de idade, estava estudando e a diretora me deu a notícia de que meu pai tinha falecido. E eu fiquei muito abalada. Ela disse pra mim ir pra casa. E eu fui pra casa. E foi uma situação muito estranha, porque eu não sabia bem o que era morte, né? E nesse mesmo ano, no final do ano, no primeiro ano, eu rodei. Naquela época eu rodava, né? E eu rodei. E daí foi mais, né? Foi um ano muito difícil pra mim, foi mais uma coisa que me abalou muito. Então, nos restos dos anos, eu era uma criança muito introvertida, muito tímida. Eu era por dentro, por fora as pessoas quase não notavam, mas eu não me envolvia muito com as pessoas. E lá pelos meus 14 anos de idade, olá, Psi Flávia, boa noite. Lá pelos meus 14 anos de idade, eu comecei a me questionar em relação a essa situação, em relação à vida, em relação à escola. E comecei a pensar diferente. Mas olha só, com 7 anos eu perdi meu pai, né? E rodei. Então esse problema aí que eu tive abalou tanto a minha vida que, assim, eu vou falar sobre a psicologia positiva e sobre a minha vida, tá? Para vocês irem entendendo melhor como é que é a psicologia positiva. Na psicologia positiva, nós temos essa tabela aqui, que são as virtudes e as forças de caráter. Então, essa tabela aqui é o construto da psicologia positiva. Martin Seligman, ele se baseia muito nessa tabela, e daqui a gente retira técnicas da psicologia positiva. A gente pode criar técnicas, e tem as técnicas, né, também, só que é tudo cientificamente, né, tudo é científico, nada é assim feito por acaso. Então, voltando, quando eu tinha 7 anos, né, essas minhas virtudes e forças de caráter aqui, porque a gente nasce com elas já dentro da gente, a gente nasce com todas essas virtudes e essas forças de caráter.
Só que as coisas vão acontecendo na vida da gente, vão nos abalando e a gente vai perdendo as forças de caráter, vai diminuindo, vão ficando fraquinhas. Algumas ainda ficam fortes, às vezes as pessoas têm umas que tem a Maria forte, que, né, não se abala, tem de repente uma resiliência um pouco melhor, que tem que trabalhar. Oi Raquel, filha, tudo bom? Então, nos meus 7 anos de idade, eu tava com todas essas forças aqui embaixo. Que olha só, na sabedoria tem a criatividade, tem a curiosidade, tem o amor ao aprendizado, tem mente aberta, tem perspectiva. O amor ao aprendizado ainda eu tinha, porque eu gostava muito de estudar. Inteligência emocional, não. Oi Sabrine, tudo bom? Seja bem-vinda. Wanda, Maria, bem-vinda. Fiquem aí que a gente vai dar um espaço para perguntas depois. Então eu estava muito embaixo nessa época, né? Mas no decorrer da minha vida, lá pelos meus 14, 15 anos, eu vi que estava difícil para mim, né? Então eu resolvi mudar, né? Resolvi mudar eu por mim mesma. Só que essa tabela que eu mostrei para vocês, das virtudes das forças de caráter, né? As pessoas conseguem modificar em pouco tempo em consultório, né? Em palestras. E eu levei dos 7 até os 14 anos para me dar conta de que eu estava, né, tendo problemas com isso, com a minha timidez, com a minha falta de me envolver com as pessoas. Então eu decidi, e também, olá Tamires, Amaral, bem-vinda. Xande, sejam bem-vindos. Então eu decidi, e eu olhava também assim para a escola, e a minha percepção é que a escola era meio triste, assim, meio parada, porque na verdade era, porque naquela época lá não existia eventos, né? Tinha, na minha época, né? Tinha, nas festas juninas eles davam cachorro quente para as pessoas comerem, não tinha festa, não tinha nada. Oi Sheila, bem-vinda. Então eu decidi, como eu vi a escola triste também, sem muitos coisas para fazer, muita alegria, eu decidi fazer teatro. Aí eu escrevi peças de teatro, eu mesma escrevi as peças de teatro e comecei a escrever, e daí falei com meus colegas. Eu chamei alguns colegas e convidei eles pra gente treinar em casa, e a gente fez teatro em casa. A gente fazia em casa mesmo, no pátio, assim. A gente até cobrava uma entradinha de brincadeira, e a gente fez peça de teatro e foi muito legal. Daí eu decidi falar com a professora da minha sala. Aí eu pedi pra ela se pudesse apresentar teatro lá. E ela deixou, eu achei o máximo, né? Aí tá, combinei com o pessoal e a gente fez a apresentação. E foi assim, muito boa, todo mundo gostou porque tinha muita, assim, era um teatro bem humorístico, né? Então as crianças riam, né? As crianças da minha idade, também era criança, né? Riam, tudo, e a professora gostou muito. E a outra professora viu e pediu para apresentar na outra sala de aula. E depois na outra, e na outra, e na outra, enfim. Daí a gente foi apresentando de sala em sala. Depois a diretora pediu: olá Jefferson, bem-vindo. Fica aí que a história tá legal. Aí depois a diretora pediu, tinha um evento lá qualquer, não lembro se era 7 de setembro, Dia da Criança. Ela pediu para nós apresentarmos na frente da escola para a turma toda. A turma toda da escola.
E nós apresentamos. E foi o maior sucesso. Foi muito legal, assim. Então, para mim, eu consegui, né, com essas tabelas, como vocês falaram, né, nessa época, eu consegui aumentar, né, essas forças de caráter que lá no início eu estava falando que estava diminuída, né. Eu tive criatividade. Olá, Neila, tudo bem? Os óculos eu ainda não enxergo direito. Eu usei a criatividade, a curiosidade que vem da força da sabedoria. Eu usei o amor ao aprendizado, né? Olá, Laura, minha sócia, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Eu usei mente aberta, porque tem que ter a mente aberta, né? Salete, bem-vinda. Salete, bem-vinda, Salete, boa noite. Eu usei a prudência, né? Que eu fiz em casa, eu tive, né, que escrever, ensinar meus colegas. Eu tive generosidade porque eu não fiz sozinha, né? Eu convidei colegas para participar comigo. Eu tive amor, né? Porque tem que ter amor, tem que se envolver, né? Eu tive inteligência emocional. Olha só, tudo isso aqui estava em baixa, né? Que eu estava falando que eu perdi meu pai há 7 anos, então essas forças de caráter aqui estava tudo em baixa. E nessa época começou a melhorar, né? Tive bravura, coragem, porque tem que ter... Boa noite, Salete. Tem que ter coragem, né, para fazer. Integridade, perseverança e vitalidade, né? Humor, porque era peça de teatro que eu apresentava, né? Então eu tive humor, tive esperança, né, de que desse certo e deu certo. Enfim. Só que, assim, se eu conhecesse a psicologia positiva naquela época, lá, e se eu, né, nem quase existia psicólogo, né? E se eu tivesse, né, me tratado desde 7 anos de idade, imagina, né, eu estaria super desenvolvida com isso tudo, minha vida poderia ser bem diferente. Mas depois disso tudo voltou ao normal, sabe? Eu me senti melhor, né? Fiquei mais desinibida, me socializei mais com os meus colegas. E naquela época, com 14 anos, devido a isso, eu decidi que eu ia ser psicóloga. Eu decidi porque eu pensei assim, eu quero ajudar as pessoas a encontrarem a felicidade, eu quero que as pessoas sejam felizes. Assim como eu consegui passar por todas essas barreiras, eu também quero ajudar as pessoas. Nessa época eu decidi e nunca mais tirei da minha cabeça. E daí foi. Daí concluí, né, a faculdade de psicologia. Olá! Fogaça, Monique, boa noite. Aí eu concluí a faculdade de psicologia, né, e comecei a trabalhar. Aí trabalhei em vários lugares, bom, dessa parte não vou falar. Trabalhei com dependência química, trabalhei no CRAS, trabalhei na COI, trabalhei em fiz grupos, né? Então foi assim, bem amplo. Mas daí foi em 2015, depois que eu encontrei a psicologia positiva, lendo o livro Felicidade Autêntica de Martin Seligman, que eu vi o que eu queria, né? Que era ajudar as pessoas a ter felicidade, a conquistar as coisas, a irem em busca, né, da sua felicidade, a ter coragem, a ter bravura, tudo o que eu falei, né, aqui na tabela das forças de caráter, né, a gente ensina, né, no nosso workshop,
que vai acontecer dia 10 agora de setembro, né? Então vai ser bem legal, porque a gente vai vivenciar na prática, né, todas essas forças, virtudes e forças de caráter. Bom, e só que assim, ó, também... Oi! Ai, não consigo chegar, Aline. Eu mesmo jogo não consigo chegar, mas boa noite pra quem tá chegando. Então assim, ó, na hora que a gente decide a profissão, né, é sempre lá, né, na escola que a gente está envolvida, principalmente no terceiro ano. Então a gente pode trabalhar em escola, em organizações, no consultório com esse Ikigai. Não sei se alguém conhece, se já ouviu falar sobre o Ikigai. Mas o Ikigai, eu tô falando dele porque daí foi a decisão minha lá, né? Tô voltando a história, lá na quarta série na quinta série eu tava, acho. Com 15 anos, antes de ser psicóloga. Esse Ikigai aqui, todo mundo que preenche as perguntas dele, esse aqui é uma forma de tu perceber pra que tu, assim, o que tu tem como missão na tua vida, né? E como é que tu pode usar essa missão tua em profissão. Esse Ikigai também é uma técnica dentro da psicologia positiva. E é muito legal para quem, né, para fazer com pessoas que tem, principalmente o pessoal da terceiro ano, que tem dúvida, ou mesmo a pessoa que está na sua profissão, se questiona, será que realmente essa é a minha profissão? Ou aquelas pessoas que estão numa profissão e não estão satisfeitas com ela. Então o Ikigai é muito legal. Eu fiz essa técnica aqui junto com a Laura no workshop passado, né? E a gente vai fazer o outro workshop agora, dia 10 de setembro, mas é uma das técnicas dela. Então daí tem que responder as 4 questões delas para atingir esse ponto aqui, ó, que é o ponto que fecha o Ikigai. Então quando a gente fecha, né, a gente abre a mente. A gente sabe se realmente é aquela profissão que quer. E foi isso que eu senti, né? E claro, né, com a psicologia positiva, eu vi toda essa minha caminhada que eu falei pra vocês, de que realmente é a minha missão, né? Eu tenho como missão ser psicóloga e levar o conhecimento para a quantidade de pessoas mais possíveis que tiver, né, que é a minha intenção, porque eu gosto, porque eu amo a psicologia positiva, porque ela é maravilhosa. Eu acho maravilhosa, né? Quem não conhece, deveria conhecer, sabe? Porque é um diferencial muito grande. Então, né, como eu estava falando, quando eu conheci, né, quando eu li o livro de Martin Seligman em 2015, Felicidade Autêntica, foi que eu... Olá! Foi que eu decidi ser psicóloga positiva. Mas olha só a minha caminhada toda. Foi lá com 7 anos de idade, quando eu perdi meu pai, quando eu rodei na primeira série, depois com aquela minha, né, vontade de mudar, porque eu sofri bullying também depois que meu pai morreu. As crianças brincavam, tu não tem pai, essas coisas me machucavam, né? E eu consegui levantar as forças de caráter, né? Consegui levantar elas, mas quantas pessoas que não conseguem? E passam a vida inteira, né, naquela lamúria, naquela insatisfação pessoal, profissional, financeira, amorosa. Então a psicologia positiva, ela ajuda em tudo isso. Então ela é maravilhosa, ela dá ela amplia a mente da gente, sabe? A gente
percebe, eu tenho que cuidar do horário, senão fica aqui. A gente percebe amplamente as coisas. A psicologia positiva é o estudo científico das forças e virtudes que permite aos indivíduos, organizações, o seu desenvolvimento pleno. A psicologia positiva foca no bem-estar psíquico, social, para que possamos experimentar o maior número de vezes a felicidade. E acontece isso, mas não é essa felicidade de propaganda de margarina, tá? É uma felicidade autêntica. Ou seja, tu sente, tu percebe, tu consegue te organizar pra tu mesmo promover a tua felicidade. É muito incrível. Então, foi assim que eu me tornei psicóloga positiva, né? Mas, continuando aqui a conversa, já que eu tô gostando de ficar aqui, eu vou falar um pouquinho mais sobre a psicologia positiva e sobre o nosso workshop que vai acontecer agora, dia 10 de setembro, às 21 horas. Quem quiser participar, nos procure, fale conosco. Às 20 horas, minha sócia é às 20 horas. Não é 21, é às 20 horas. Minha sócia tá me auxiliando aqui. Obrigada. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre o estresse, tá? E o que é que a psicologia positiva pode auxiliar? Quando acontece um estresse numa pessoa, ela meio que se desconfigura, ela não consegue mais dependendo da situação, ela não consegue se organizar novamente, né? E dentro da psicologia positiva existe, e nós vamos ensinar, eu e a psicóloga Laura, nós vamos ensinar o estado de flor. Esse tipo de coisa não se aprende na faculdade. A psicologia positiva não se aprende na faculdade. E esse é uma das minhas lutas, é colocar a psicologia positiva dentro das universidades. Porque nós, psicólogos, não aprendemos a psicologia positiva lá dentro. Porque, né, desde da Segunda Guerra Mundial, o psicólogo ele se deteve muito com a doença mental, né, e esqueceu das outras duas missões da psicologia. A psicologia tem como missão, né, tratar, né, as emoções, promover felicidade, auxiliar a promover felicidade autêntica, sim, e a obter sucesso, né, na sua vida, na vida profissional. Então, esse as três, né, os três propósitos da psicologia positiva. Só que devido à Segunda Guerra Mundial, foi esquecido porque tinha, né, muita gente com problema e a psicologia positiva se deteve mais a isso, porque naquela época precisava-se mais disso e se esqueceu. Mas aí Martin Seligman, né, ele retomou a psicologia positiva. Martin Seligman é um professor, doutor, ele trabalhava com a psicossomática há muitos anos, foi presidente da Associação dos Psicólogos, então ele tinha, né, como montar uma pesquisa e revisar isso, e ele retomou essas outras duas missões. E a psicologia positiva está acontecendo só há 22 anos. E aqui no Brasil ela faz pouquíssimo tempo.
Então aqui a gente está engateando ainda com ela, né? E eu acho uma pena, porque se todo mundo tivesse usando a psicologia positiva dentro das suas áreas, a gente não iria adoecer tanto, porque ela também auxilia. A gente trabalha, claro que tem pacientes que eles às vezes têm que tomar medicação, né, tem que se estabilizar para depois a gente poder entrar numa terapia, né? A gente sabe disso, né? Mas a gente pode, mesmo assim, já usar as técnicas da psicologia positiva, que elas auxiliam nesses estados que elas se encontram. Por exemplo, uma pessoa que está depressiva, o que falta para ela? Vitalidade, né? Ela não adianta. Aí ela se queixa, que a família fala, vamos passear, vamos dar uma volta, vamos trocar de roupa. Não adianta, né? Ela tem que ter vitalidade. Claro que 50%, né, do que, né, do que nós somos e do que nós temos é biológico, né? E 10% são coisas que ocasionam na vida que nos, vamos supor aqui, a depressão. E os outros 40%, né, a gente pode trabalhar, né, trabalhar a felicidade, trabalhar a felicidade autêntica, trabalhar bom, então assim, ó, então nós vamos ensinar no curso que a gente vai fazer agora, às 20 horas, dia 10 de setembro, estádio de flor, e o Seven e atenção plena. Vocês sabem o que é isso? Foi estudar na faculdade isso? Não, não foi isso não. Eu vi na faculdade quando eu tava alguma coisa de mindfulness, sabe? Alguma coisa assim de mindfulness. Mas o estado de flor, eu vou até pegar aqui, tinha guardado, nem ia mostrar, mas eu vou mostrar pra vocês. Pra vocês entenderem mais ou menos o que é estado de flor. Ó, estado de flor, Martin Seligman, né, que ele é o pai da psicologia positiva, ele começou a analisar os músicos. Olha só como essa moça aqui tá tocando o violino. Quem é o violino? Não dá para perceber quem é o violino, quem é ela. Não porque a imagem tá ruim, mas é porque ela tá tão envolvida com aquilo que ela tá fazendo que ela se torna uma coisa só. Então normalmente os músicos, os cantores, tem um outro aqui de uma moça pintando um quadro, os artistas que pintam quadros, ó, eles ficam tão envoltos naquilo que eles estão fazendo que eles até esquecem de comer, de ir ao banheiro, de beber, eles ficam envolvidos naquilo tão plenamente porque eles se tornam uma coisa só. E isso é estado de flor. Aí a gente explica no workshop, né, como mais detalhadamente como é que é o estado de flor. Aqui eu só estou dando uma explanada para vocês vão sentir na pele o que é estado de flor. Vocês vão sentir, vocês vão perceber, vocês vão ver a diferença, vocês vão ver que vocês percebem as coisas diferentes. E o que é a atenção plena? A atenção plena é quando eu tô aqui, né, por exemplo, tomando essa água aqui, eu estou com a atenção plena bebendo a água. Eu sinto o gosto dela, eu sinto se ela tá gelada, se ela não tá gelada, né? Eu sinto a xícara, é água, porque eu quero tomar água.
Não é café. Não é café com a Priscila Laura. Eu sinto gosto. Só sinto, né? Atenção plena. E o Seven, ele é diferente. São três coisas, né? Tem o estado de flor, né? Tem a atenção plena e tem o Seven. O que é o Seven? O Seven, tu toma água e tu sente ela. Tu sente ela na tua boca. Tu sente ela entrando dentro de ti. Isso é o Seven. Então, ó, o Seven, estado de flor e atenção plena, os três, são três técnicas. Mas usando essas três técnicas no trabalho ou numa relação amorosa, né, numa profissão, tu vai perceber a atenção plena, o flor o teu self ele fica mais elevado depois de tu fazer todas essas tarefas usando o Seven, usando a atenção plena, porque tu fica focado. E o Seven tu fica focado, mas tu não o estado de flor, desculpa, a atenção plena tu fica focada, mas tu não tem a crítica. Tu não critica, tu só sente, né? Então se tu tá fazendo um trabalho ali, tu tá envolto nele, não tem crítica. Tu vai fazer um trabalho, tu faz e deu. No Seven, tudo tu pode usar junto. No Seven, tu tem atenção plena, mas tu tem a crítica ampliada. Não é uma crítica destrutiva, é uma crítica. E tu amplia essa crítica, ou seja, o que tu tá fazendo, por exemplo, eu vou escrever um textinho, né? Por exemplo, eu ia aqui falar sobre como me tornei psicóloga positiva. Eu tô indo além, né? Eu estou falando mais, eu estou falando do que a gente vai aplicar no workshop. Isso é o Seven. Ele te dá um leque a mais na tua mente para te ampliar a tua visão do que tu tá fazendo. E é incrível, é assim que acontece mesmo, né? E o estado de flor é tu ter prazer, depois que tu tá envolto naquele trabalho, tu faz com prazer, aquilo não te cansa, aquilo não, né, tu tá fazendo porque realmente tu gosta. Só que daí tudo isso acontece, olha só, mas não é difícil. A gente pensa que é muito difícil, mas não é. A psicologia positiva, ela na teoria, ela parece assim meio, né, difícil de ser aplicada, mas no curso, no workshop que a gente vai fazer agora, dia 10 de setembro, às 8 horas, vocês vão ver como a gente aplica, a gente faz o curso na hora e a gente aplica a técnica com a gente e com vocês. Aí vocês já sentem ela em vocês, para depois vocês aplicarem no outro. E daí você já percebe o quanto ela, né, faz sentido, o quanto ela realmente modifica a forma de ver, a percepção, a forma de olhar. Então a gente sente, então não tem como negar. Não tem como negar como a psicologia positiva realmente ela é excelente. Mas assim, claro que no trabalho, né, eu não posso, assim, eu tenho um paciente, por exemplo, que ele veio pra mim e ele fazia 3 anos que ele tinha terminado a faculdade dele e ele tava trabalhando em farmácia, de atendente de farmácia. Só que ele tava estourando, ele tava super estressado, ansioso. Chegou pra mim tomando medicação. E eu falei, e ele falou pra mim que tava tomando, daí eu disse assim, olha, né, é a minha primeira consulta contigo, você tá tomando, continua a tomar. Eu falei pra ele.
E eu fui aplicando, né? Claro que eu vi que ele estava bem, assim, eu vi que ele estava bem com ansiedade. Mas eu percebi que o que ele tinha ali era a insatisfação da vida que ele estava tendo na hora, né? Da vida que ele estava tendo. Então a gente foi trabalhando com a psicologia positiva, porque deu para trabalhar, né? Porque tem, como eu falei, tem alguns pacientes que a gente, né, não consegue, primeiro, né, tem que medicar, ele tem que ficar estável pra gente poder começar a trabalhar. Mas eu comecei a trabalhar, enfim, ele se desenvolveu plenamente, ele saiu do trabalho dele, ele voltou para a área dele, ele concluiu a pós dele, que não conseguia, não tinha como parar e se concentrar para terminar o TCC. Ele é uma pessoa muito inteligente, tirou 10. Fez a segunda, porque ele não tinha terminado, ele fez a primeira pós-graduação e não fez TCC, fez a segunda e não fez TCC, largou e foi pra farmácia. Aí ele voltou, conseguiu concluir, tirou 10 no TCC. Olha como ele é uma pessoa super inteligente, né? Só que tava, né, com essa dificuldade. E agora ele tá estudando pro mestrado. Então, assim, são várias, né, histórias que eu poderia contar aqui, mas assim, o que mais me deixa feliz, né, é eu poder auxiliar o paciente de uma forma mais leve, né, de uma forma mais que encanta, que a pessoa sente realmente dentro dela o quanto ela pode mudar, e com essas técnicas que são tão maravilhosas, que não são difíceis, que a gente sente elas, e sentindo elas a gente consegue mudar, porque amplia, né, o cérebro da gente. Então é assim. Bom, daí voltando lá à história, né, que como eu me tornei psicóloga positiva, daí depois depois que eu li o livro de Felicidade Autêntica, eu comecei a estudar, a pesquisar sobre a psicologia positiva. Tinha pouquíssima coisa, mas eu comecei a fazer cursos, fiz outros cursos, também fiz curso de hipnose, fiz curso, porque a hipnose é tipo, na TCC, é tipo a técnica de relaxamento, né? É a mesma coisa. Então a gente usa também a técnica de relaxamento dentro da psicologia positiva, porque a psicologia positiva, ela pode ser aplicada em qualquer área de atuação, qualquer que for a tua especialidade. Pode ser um psicanalista, pode ser um TCC, pode ser um Geshe, um junguiano. Isso não vai impedir de usar as técnicas da psicologia positiva. Nenhum. Eu, por exemplo, eu sou psicanalista e eu utilizo as técnicas da psicologia positiva. A Laura, minha sócia, ela é TCC e ela aplica as técnicas da psicologia positiva. Então, ela é como se fosse um guarda-chuva, né? Que a gente utiliza elas dentro do consultório conforme a gente percebe a necessidade do paciente, a hora de aplicar técnica. Isso tudo a gente ensina e explica no workshop que a gente vai fazer dia 10 de setembro às 8 horas, né? Então, quem quer sentir realmente na pele o que é psicologia positiva, como ela funciona na sua vida e na vida do outro, né, eu convido a participar, que vai ser bem interessante, vocês vão gostar bastante. Eu acho assim que não teria como assim eu trabalhar, eu acho que eu já teria até desistido da psicologia se eu não conhecesse a psicologia positiva,
porque às vezes é muito difícil a gente estar ali com o paciente e sabendo, né, que a gente poderia ajudar mais, né? A gente pensa como ajudar. Tanto é que, me formei, eu fiz curso de hipnose, eu fiz PNL, tudo para auxiliar. Até que eu encontrei a psicologia positiva que fecha com tudo, daí foi excelente, né? Então, daí depois agora, né, devido a essa pandemia que teve, né, eu pensei, mas eu poderia auxiliar mais pessoas, né, fazendo workshop que eu não tinha feito ainda. Eu só trabalhei, né, em instituições, mas eu não fazia grupos terapêuticos, outras, né, também usava a psicologia positiva, mas, né, e agora a minha intenção era realmente trabalhar com workshop, com cursos de psicologia positiva. Mas eu achei que era muita coisa pra mim fazer sozinha. E daí eu lembrei da Laura. Daí eu pensei, vou falar com a Laura porque eu acho que ela vai gostar, porque ela também procura o que eu procuro, que é ir além da doença, né? Proporcionar ao paciente ter felicidade autêntica, ter sucesso profissional, ter sucesso financeiro, ter sucesso social. E daí eu apresentei a psicologia positiva pra Laura e ela adorou. Eu não sei porque que eu tinha certeza que ela ia adorar. E daí eu falei pra ela das ideias, de workshop, e ela já tava com essa ideia de fazer grupos, né? Mas daí grupo de autoajuda, com aquela, né, não é falar mal da psicologia, mas trabalhar, a gente sabe como é que é, né? Todas aquelas coisas, né, mais caixinha fechada, a psicologia positiva ela amplia, né? Amplia a visão da gente e amplia também o que a gente pode proporcionar pro paciente. E daí nós lançamos o Instituto de Psicologia Positiva. Olha só, né? Uma grande história. Mas assim, eu só realmente me realizei na minha profissão como psicóloga depois que eu conheci a Psicologia Positiva. E agora muito mais com o Instituto de Psicologia Positiva, né? Que nós convidamos vocês a participar do workshop. Dia 10 de setembro vai ser maravilhoso. Olha quanta técnica que eu já falei aqui para vocês, né? Que a gente pode trabalhar vivencialmente nesse workshop, né? Sentir na pele, né? Tudo aquilo aqui que eu falei em tão pouco tempo, que também vocês podem ter esse aprendizado em tão pouco tempo. Claro que é um workshop, né? Mas vocês já vão ter várias e várias ferramentas para trabalhar. No último workshop que a gente teve, para vocês terem uma ideia, eu nem achei que eu estava dando ferramenta, depois uma colega, né, veio falar comigo e disse assim, vocês dão muitas ferramentas, nem dá tempo de escrever todas. E para mim a gente nem sabe se eu tinha, mas olha só, a gente acha que é pouco, mas é um leque de opções que já sai do curso, já pode aplicar e na clínica, já pode aplicar em si primeiro, né? Porque realmente é preciso aplicar em si primeiro e é necessário porque a gente sente que o quanto modifica, sabe? Eu acho assim que ninguém é 100% que não tenha que de repente melhorar alguma coisa dentro de si, nós psicólogos, né? Então eu convido vocês, né, a participarem do workshop que a gente está fazendo com tanto carinho, com tanto amor, porque tudo que a gente faz dentro da psicologia positiva tem esse carinho, tem esse amor, tem esse propósito. E assim eu percebo que é difícil às vezes a gente encontrar um espaço para ouvir mais sobre a psicologia positiva.
eu não sei, assim, eu lembro que, né, eu que tive que procurar aqui atrás e buscar, ela não tá assim aberta, né? Não sei se é porque é nova ainda, né? E aqui no Brasil mais nova ainda, como eu falei, né? Por exemplo, essa tabela aqui, ó, das virtudes e das forças de caráter que eu falei pra vocês. Aqui no Brasil a gente, né, tá engatinhando ainda. Ela é o construto da psicologia positiva. Foi Martin Seligman, com os colaboradores dele, né, que ele fez a tabela. Eu vou explicar mais um pouquinho o que é a tabela. Assim como tem o DSM, né, que quem é psicólogo conhece, que tem todas as doenças classificadas ali, né, doenças mentais, existe a tabela das virtudes e forças de caráter, que são para auxiliar o paciente a encontrar felicidade, a ter propósito de vida e a ter sucesso financeiro, social, profissional, amoroso. E é algo assim que não é com a psicologia que, né, que a gente trabalha assim mais fechadinho, é algo que a gente sente e que amplia o self da gente, como eu falei. É super interessante. E tem o Ikigai, que eu falei pra vocês também, né, que é outra técnica da psicologia positiva que a gente trabalha com ela. E que aqui a gente, fechando esse ciclo aqui, a gente sabe a nossa missão e o nosso propósito de vida. Olha que bonito. Que bonito que é a psicologia positiva, não é bonito? É muito lindo, né? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre workshop, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre a psicologia positiva, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre mim, sobre a minha sócia, daí pergunta pra ela, mas sobre mim, estou aqui à vontade, pode perguntar, estou à disposição. Obrigada, Laura. Então tá, pessoal, é assim, eu peço pra vocês também nos seguirem, né, nas redes sociais, que a gente vai estar só falando sobre psicologia positiva, só que a gente vai estar falando porque eu e a Laura somos apaixonadas por psicologia positiva e a gente tá aqui pra isso, pra passar conhecimento pra vocês fazerem dele como um presente. Porque realmente é um presente. Pra mim foi um presente. E pra vocês também vai ser, com certeza. Tá bom? Boa noite pra vocês também. Tchau, até a próxima.